Abra sua Bíblia comigo, no texto de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 13. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 13. Nós estamos na exposição da carta de Tiago, apresentando biblicamente tudo aquilo que Tiago tem para apresentar a respeito da prática da fé, da verdadeira e pura religião. E então, nós vamos hoje falar a respeito de um tema imprescindível que Tiago aborda dentro deste texto, que é muros e pontes. Nós falaremos a respeito de uma fé que não tem favoritos. Amém? Tiago capítulo 2, versículo 1 até o verso 13, ele nos diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disseres: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção dentre vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se vós fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguido pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, cometeres adultério, mas não matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Muitos foram os muros levantados pelos homens que Jesus Cristo, na sua primeira vinda, derrubou. Nos seus dias, judeus não falavam com samaritanos. Publicanos eram tratados como traidores da sociedade. Gentios eram vistos como meros pagãos. Mas aí vem Jesus. E no seu ministério terreno, chama o samaritano de o meu próximo. Convoca um publicano chamado Levi, Mateus, para ser seu discípulo. E ele disse
nas suas andanças ministeriais a vários gentios, nem em Jerusalém eu encontrei fé como essa. Ao longo da história da igreja, muitos foram os muros levantados pela igreja. Na Idade Média, nas grandes catedrais, os ricos tinham preferência, lugares preferenciais, enquanto os pobres ficavam em pé, assistindo às missas e assistindo os cultos. Nos Estados Unidos, já fazem mais de 200 anos, aonde existem igrejas, aonde congregam negros e existem igrejas aonde congregam brancos, por conta da história de segregação racial dos Estados Unidos. No momento em que Tiago está escrevendo esta carta, o cristianismo ainda está no seu início, no seu começo. Fazem aproximadamente 15 anos desde a morte e ressurreição de Jesus. E esta, como já disse anteriormente, é a primeira carta escrita da Bíblia Sagrada. É o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. E dentro deste período, ainda não é comum ver dentro das igrejas cristãs, que ainda não são igrejas como nós temos nos dias atuais, é muito comum e natural que a maioria dos cristãos sejam aqueles que vieram do judaísmo e se converteram do judaísmo. Tanto que o culto cristão, muitas vezes, era realizado em sinagogas judaicas, que se converteram a Cristo. Eles então ainda têm na sua essência e na sua cultura vestígios da lei de Moisés, vestígios dos 10 mandamentos. Eles ainda guardam o sábado. Eles ainda se preocupam com as restrições alimentares dos judeus. Os judeus, por exemplo, não comiam porco, frutos do mar e tantas outras carnes que hoje nós consumimos e que os gentios consumiam. Então, isso ainda era algo que estava, de alguma maneira, e influenciava os primeiros cristãos. Mas o pastor Tiago, que é pastor de Jerusalém, da segunda maior igreja da igreja cristã, ele inicia o capítulo de número 2 com uma repreensão dura para os crentes daqueles dias, de como deveria ser a fé e como deveria ser a prática de fé que eles falavam e que eles deveriam professar. Porque existiam algumas práticas na forma como eles conduziam a sua vida cristã e o seu culto, que era algo extremamente perigoso e pecaminoso e que não pode, de maneira nenhuma, fazer parte da nossa vida e nem mesmo do nosso culto. Ele inicia dizendo, olha o verso de número 1. Meus irmãos, algumas versões vão dizer, meus amados irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago inicia o seu texto revelando que existe uma incoerência na fé que eles professam. Porque eles dizem que eles creem em Jesus. Eles dizem que eles têm fé em Jesus. No entanto, eles fazem
acepção de pessoas. A palavra acepção, para quem não está acostumado com este vocabulário bíblico, significa aceitar a face, ir com a cara, gostar da aparência. A tradução direta seria favorecer alguém, agir com parcialidade. Acepção significa tratar pessoas de forma diferente, baseado em critérios mundanos, critérios humanos. Tiago está revelando no primeiro verso um pecado grave que a igreja está cometendo, e ele começa dizendo a eles: não é coerente vocês dizerem que têm fé em Jesus, mas agirem com parcialidade, com favoritismos. A fé que eles professavam é uma fé incoerente, pois o propósito da nossa fé é nos tornar cada dia mais semelhantes a Cristo, cópias de Cristo, imitações de Jesus. A nossa fé tem este objetivo dentro de nós, de transformar a nossa vida e de cada vez nos deixar mais parecidos com o autor e com o consumador da nossa fé. Então, se Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, quando nós estamos agindo desta forma, nós estamos fazendo algo que é incoerente com a nossa fé. Fé em Jesus Cristo e favoritismo, fé em Jesus Cristo e parcialidade, fé em Jesus Cristo e tratar uns de uma forma e outros de outra forma, não podem andar juntos. Ele exemplifica como é que a igreja daquele tempo estava fazendo isso. Perceba, olha o texto, verso 2: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido trajes, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe disseres: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Nos dias de Tiago, o que ele estava transmitindo para a igreja é que o que estava acontecendo é que quando chegava alguém bem trajado, bem vestido, ou com uma aparência de rico, que eles então recepcionavam, recebiam esta pessoa e colocavam esta pessoa em um lugar de destaque, em um lugar de honra. Às vezes, talvez, eles chegavam até para o pobre e diziam para o pobre: se levanta para você dar lugar para o rico que chegou. A palavra que ele utiliza aqui, estrado, significa um lugar de destaque, um lugar elevado. E provavelmente eles colocavam um rico no estrado, mas a posição do servo, a posição do pobre, a posição do escravo, eles diziam para o pobre ficar ali. Honravam o rico e humilhavam o pobre. Na verdade, o que eles estavam fazendo no meio deles, e é o que Tiago acusa eles no verso de número 4, é que eles estavam levantando no meio da igreja um muro de divisão baseado em critérios humanos, em critérios de aparência, em critérios econômicos, em critérios sociais. E qual era o propósito deles fazerem isso? O texto diz que o propósito deles fazerem isso é porque eles achavam que seriam, de alguma maneira, recompensados. Eles achavam que, de alguma maneira, isso iria trazer a eles benefício. Então, na verdade, o que eles estavam fazendo não era honra, porque existe honra e existe bajulação. E a diferença de honra para bajulação é que quem honra não quer nada em troca.
Eles, na verdade, estavam bajulando quem tinha, bajulando quem possuía, bajulando quem aparentava ter, simples e unicamente com propósitos e com objetivos de receber alguma coisa em troca. Biblicamente não existe problema nenhum em honrar alguém, e eu quero que você entenda isso daqui. Seja rico, seja pobre, seja uma autoridade, não há nada de errado em honrar uma pessoa. Isso é bíblico. Mas o problema que estava acontecendo ali é que eles não estavam apenas querendo honrar, eles estavam querendo receber. Eles não estavam querendo apenas honrar, mas ao mesmo tempo em que eles honravam um, eles desprezavam e destratavam o outro. Não há problema quando uma autoridade chega na igreja e nós honramos essa autoridade. Não há problema quando um vereador, um prefeito, um juiz, e que nós conhecemos e honramos essa pessoa. Isso não é acepção de pessoas de maneira nenhuma. Agora, o problema é fazer isso com o propósito de receber algo em troca. Fazer isso honrando um e desprezando e menosprezando os outros. Todos nós aqui temos amigos. E se nós tivermos um amigo rico, por exemplo, e convidarmos ele para vir aqui para a igreja, nós faríamos como o Jean fez. Iríamos lá na porta receber o nosso amigo rico. Mas você não está indo lá e recebendo o seu amigo rico porque ele é rico. Você está indo receber ele lá porque ele é seu amigo. Então, quando nós estamos honrando alguém pelo critério correto, pelo critério certo, não há nenhum pecado ou erro nisso. O problema é quando nós estamos olhando o critério errado. Tiago não está aqui dentro deste texto fazendo uma repreensão de tratamentos exclusivos para ricos, para pobres. Tiago está aqui neste texto mostrando que qualquer tipo de critério utilizado de forma equivocada para honrar alguém, isso é errado. Eles estão, na verdade, transformando a igreja em um balcão de negócios. Será que isso continua ainda acontecendo nos nossos dias? Será que nos nossos dias ainda existem pessoas que recebem bem algumas pessoas por conta da posição social, por conta do carro, por conta da casa, por conta dos bens, por conta do saldo da conta bancária, por conta de esperar receber algo dessa pessoa? Será que existe ainda nos nossos dias pessoas que recebem bens, uns que podem lhes favorecer e recebem mal outros que não podem lhes favorecer? Existe. Muitas igrejas institucionalizaram a acepção de pessoas, tratando bem políticos, atores, influencers, juízes, advogados. Se chegar um jogador de futebol, então, meu Deus do céu, vai ser recebido como se fosse Jesus Cristo chegando na terra. Muitos estão utilizando o púlpito, a igreja, como um meio de manobra para serem favorecidos, criando dentro das igrejas zonas VIPs, áreas seletas, seletivas, e desprezando aqueles que são os pobres, os pequeninos, aqueles que não têm condição. Quando chega um morador de rua dentro dessas igrejas, as pessoas ficam logo torcendo para ir embora, porque não aguentam o cheiro, porque não suportam aquilo ali. A igreja onde você é medido pelo carro que você tem, pela casa onde você mora, pelo valor do dízimo
dízimo que você entrega, é uma fé que na verdade se transformou em barganha, é uma fé que na verdade se transformou em um negócio. Mas foi justamente isso que Jesus Cristo veio desfazer, porque Ele não veio para levantar pão, para levantar muros do nosso meio, mas Ele veio para derrubar os muros e para levantar pontes do nosso meio. Ele não veio a esta terra para favorecer o rico e para menosprezar o pobre. Ele não veio nesta terra para favorecer aquele que tem poder e para menosprezar aquele que é fraco. Não, Ele veio nesta terra para unir o rico, para unir o pobre, para salvar o rico e para salvar o pobre. O mesmo Jesus que salvou Bartimeu, o mendigo, também entrou dentro da casa de Zaqueu, o rico. Em Jesus Cristo, nós precisamos fazer o que Jesus Cristo fez. Nós precisamos viver como Jesus Cristo viveu. Se nós dizemos abertamente que nós cremos nesse Senhor, então nós não podemos de maneira nenhuma levantar muralhas no nosso meio, seja por qualquer critério escuso, maligno. Nós precisamos ser construtores de pontes, de pessoas que conectam pessoas. Nós não estamos aqui para tratar melhor o rico nem o pobre diferente. Nós não estamos aqui para tratar quem tem poder e quem não tem diferente, não. Nós estamos aqui para tratar todos da mesma maneira, todos da mesma forma, todos do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus não nos escolheu para isso, Deus não nos chamou para isso. Na verdade, se Deus fizesse acepção de pessoas, nem você estava aqui. Se Deus olhasse para o carro, tem gente com carro muito melhor do que o teu. Se Deus olhasse para a roupa, tem gente muito mais bem vestida do que eu. Se Deus olhasse para casa, tem gente que mora em casa melhor do que a tua. Mas Deus não levou em conta as nossas condições. Deus não olhou para o nosso saldo bancário. Deus olhou para o nosso coração e disse: é ele, é ela, é aquele, é aquela que eu vou chamar e que eu vou salvar. Ele diz: observe o que ele fala no verso de número 5 e verso de número 6. Ouvi, meus irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Quando ele expressa dizendo que o herdeiro e que aquele que é detentor da promessa é aquele que ama a ele, ele não está fazendo distinção entre brancos e negros. Ele não está fazendo distinção entre grandes e pequenos. Ele não está fazendo distinção entre aquele que tem e aquele que não tem. Ele não está fazendo distinção, ele só está dizendo: eu só quero alguém que me ame. Eu só quero alguém que me deseje. Eu só quero alguém que me ambicione. Eu não estou aqui para escolher quem vai ser, quem não. Não, eu só quero alguém que tenha o coração ardendo com desejo de me amar, com desejo de se entregar a mim. E a esses que vocês estão desprezando, eles eu tenho feito herdeiros do reino e herdeiros da promessa que eu fiz. Deus está nos convocando a derrubar todos os muros que existem entre nós. Muitas vezes dentro da igreja, nós somos usados pelo maligno e levantamos divisões entre nós. Aquele que eu vou com a cara, aquele que eu gosto, aquele que eu melhor me enquadro, aquele que eu melhor me relaciono, aquele que é meu amigo. E nós
acabamos por muitas vezes criando essas dissensões e essas divisões. Muitas vezes eu vivi um momento, por exemplo, dentro da igreja, alguns anos atrás, e eu vi, irmãos, nitidamente dentro da igreja, a segregação política. Você via na internet pastores jogando pessoas para fora por conta de uma posição, opinião, lado político. Muitos estão dividindo a igreja entre quem vota no fulano, quem vota no ciclano, quem é do lado do beltrano, quem é do lado do ciclano. Segregando a igreja através de bandeira, direita, esquerda, meio, centro, centro-direita, centro-esquerda. Porque se você não vota no beltrano, você nem crente não é. Isso não pode haver dentro de nós. Nós não estamos aqui para levantar bandeira de partidos, de políticos, de ricos, de poderosos. Nós estamos aqui para levantar a bandeira da salvação, do reino, da glória, da promessa. Nós não temos favoritos, não temos amigos. Inclusive Tiago repreende eles dizendo: porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Vocês estão privilegiando, estão levantando muros dentro da igreja por conta de pessoas que não estão nem aí para vocês. Nós estamos aqui preocupados em anunciar o nome de Cristo, em falar a verdade do Evangelho, em pregar o reino, e nada pode nos dividir. Tiago está falando a respeito de uma divisão no meio da igreja de forma econômica, e nós já vamos encerrar. Tiago está falando a respeito de uma divisão no meio da igreja que acontece de forma econômica. E nós vivemos hoje em dias aonde dentro da igreja muitas vezes vai entrar aquele que é morador de rua. Muitas vezes vai entrar aqui dentro aquele que está na droga, aquele que está no álcool. E muitas vezes ele não vai chegar aqui com perfume Armani, com perfume Ferrari Black, com perfume Chuanchu, com perfume One Million. Não. Camarada vai chegar aqui com o perfume da 51, com o perfume do crack, com o perfume da maconha, com o perfume da droga, quando não com o perfume do CC. Mas nós estamos aqui para abraçar até aquele que está perfumado, aquele que não está perfumado. Eu lembro quando eu era diácono e um dia chegou na igreja um rapaz, e aí ele chegou lá na igreja e ele parou na porta e ele começou a olhar. Aí eu cheguei nele e falei: rapaz, por que você não entra? Ele falou: eu não estou bem arrumado, eu não estou bem apresentado. Eu virei para ele e falei para ele: mas fica tranquilo, aqui a gente não está para olhar para a roupa. Ele falou: mas eu não tomei banho, eu estou meio fedido, eu não estou cheirando muito bem. Aí eu fui lá, dei um abraço nele, ele meio que tentou me rejeitar assim, falou: mas eu não estou cheirando muito bem, esse cheiro vai pegar em você. Eu falei para ele: fique em paz, meu amado, isso daqui depois a gente lava, isso daqui é roupa, isso daqui não serve para nada. Lavou, tá cheirando novo de novo. Mas um abraço, um cuidado, um carinho, um cuidado com a alma, com o necessitado. Nós precisamos ser dessa maneira. Não é porque alguém é diferente de mim, não é porque alguém não está perfumado como eu estou, não é porque alguém não está cheiroso como você está, vestido como você está, que você vai lançar para fora. É uma alma, e a Bíblia Sagrada nos diz: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então joga fora a roupa se for necessário, mas abra a mão para entregar isso e dar um abraço em uma alma.
dia o pastor Odair, o pastor Elcio na época, convidaram um mendigo para ficar na porta da igreja. Ele sempre conta essa história aqui, mas eu nunca contei a minha versão. Eu cheguei na igreja, estacionamos na época, era lá embaixo ainda. Eu cheguei e eu vi aquele camarada lá fora. E aquilo ali foi transformador. Quando eu vi aquele camarada lá fora, eu cheguei nele e falei, amigão, por que você não entra? Aí ele falou, não. Eu falei, entra lá, vamos assistir. Ele estava lá na porta da igreja. Aí eu virei para ele e falei, vamos entrar. Ele falou assim, eu só entro se você me der o seu sapato. Eu falei para ele, amigão, desculpa aí, você está pedindo muito, né? Oh, eu entro, mas só se você me der o seu sapato. Aí eu falei, ih, rapaz, aí você tá me quebrando, né? Você tá pedindo demais, né? Tá ficando muito cara essa entrada sua. Falei, amigão, desculpa, meu sapato eu não vou conseguir te dar. Não, mas eu entro. Se você me der o seu sapato, eu entro. Falei, irmão, meu sapato eu não consigo. Mas entra, vem aqui com a gente. Entrei pra dentro. Entrando pra dentro, assistindo o culto rolando. Chega na hora da mensagem, o mendigo no meio do culto entrou na igreja. Eu falei, pelo menos entrou, não precisei dar meu sapato. No meio da mensagem, aí na hora da mensagem, o mendigo pediu oportunidade, foi isso, né? Pediu oportunidade. O pastor entregou o microfone na mão dele. Aí o camarada tirou a roupa, estava com o terno por baixo, tirou toda a roupa, tirou tudo aquilo, toda aquela sujeira que estava nele e começou a pregar, e começou a transmitir, e começou a anunciar. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: o seu sapato não vale uma alma, a tua roupa não vale uma alma. Se alguém te pedir uma blusa, te pedir o seu sapato e dizer, se você me der, eu aceito, eu recebo, meu irmão, abra a mão na hora, entregue na hora, porque nada disso vale a salvação de uma alma, nada disso vale uma pessoa se rendendo aos pés de Jesus. Nós precisamos ter a fé verdadeira, fé pura, fé imaculada e fé que transforma verdadeiramente a nossa vida e a nossa alma. Quantos não estão no inferno porque não tinha uma blusa? Quantos não estão no inferno porque não tinha uma roupa adequada para ir na igreja? Quantos hoje talvez não estão lá clamando porque só tinham shorts e não tinha uma calça? Meu irmão, eu não sei se você vai vir aqui de boné, de calça, de short, não me interessa. O que interessa é a sua alma, é você se entregar a Cristo, é você se render aos pés de Jesus. Oh, aleluia. Quantas vezes eu não ouvi da minha mãe, ela estava passando por um processo difícil, e a gente chamava ela, vamos na igreja, e ela dizia, eu não tenho roupa para ir na igreja. Que negócio é esse, meus irmãos? Aonde nós estamos quando alguém entra dentro da igreja é diferente, mal vestido, maltrapilho, e nós não damos atenção, não damos um abraço. Não é isso que Jesus Cristo nos ensinou. Tiago apresenta dois porquês o que eles estavam fazendo era errado. Primeiro, porque eles estavam quebrando a lei do rei. Eles estavam tão preocupados em cumprir a lei de Moisés, mas eles estavam quebrando o maior de todos os mandamentos. Verso 8: todavia, se fores cumpridores das escrituras, conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeres. Segundo porquê? Porque só alcança a misericórdia. Isso daqui é algo que, se você não entendeu nada do que eu falei, mas você sair daqui com isso dentro do seu coração, você já está com a mensagem toda dentro do seu coração. Verso 13: porque o juízo será
sem misericórdia sobre aqueles que não se fez misericórdia. Um dia será colocado um trono branco, num lugar onde não é o céu e não é a terra, e todos nós vamos comparecer diante deste juízo. Mas aquele que fez misericórdia, aquele que foi misericordioso, esse, quando chegar na frente do juiz, o juiz vai olhar e vai dizer: para você há misericórdia. Mas aquele que não teve, não foi praticante da misericórdia, este será condenado e sem nenhum tipo de misericórdia. Lucas, o que é misericórdia? Misericórdia é a junção de duas palavras: miséria e coração. A misericórdia é a capacidade do homem de colocar o coração na miséria do outro, de reconhecer a miséria do outro, de reconhecer que o outro precisa de algo. A misericórdia é a nossa capacidade de se compadecer, de se colocar no lugar do outro. Então, quem agir dessa forma, quando chegar diante do juiz, ele irá nos absolver, porque a misericórdia triunfa o juízo. Fique de pé. Aleluia! Havia um muro entre eles. Havia um muro entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo derrubou o muro, construiu uma ponte. E Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega a Deus senão por meio dEle. Está aqui nesta noite diante de nós o símbolo máximo da ponte que Jesus Cristo construiu entre nós e Deus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O corpo de Jesus Cristo que foi rasgado, dilacerado naquela cruz, por amor de mim, por amor de você. Sabe quem era para estar lá? Eu. Sabe quem era para estar lá? Você. Mas Ele falou: você não aguenta. Ele disse: o Lucas não consegue. Ele falou: o Eduardo não vai conseguir, não vai aguentar. Então eu vou no lugar dele. Eu vou no lugar dele. E Ele não fez distinção entre nós. No entanto, Ele escolheu se entregar. Ele escolheu nos amar. Jesus Cristo não nos escolheu por critérios escusos. Ele te escolheu pela graça dele. Não é mérito seu. Não é por causa da sua conta bancária. Até porque, se fosse por ela, Jesus amado, eu nem estava aqui hoje. Paguei todas as contas essa semana. Não sei o que aconteceu, irmãos. Parece que o negócio passou lá, acabou o dinheiro. Mas faz parte. Ele não nos escolheu pela nossa conta, pelo nosso carro, pela nossa casa. Ele nos escolheu pela graça, e a graça é favor imerecido. A graça de Jesus Cristo nos alcançou. Eterno Deus e soberano Pai,